Eu vou te entregar nesse vídeo uma explicação completa sobre o Teorema de Pitágoras, uns exercícios simples para tu primeiro entender como é que funciona e depois como que a gente vai aplicar ele na hora do Enem, para tu ver como que o Teorema de Pitágoras é aplicado nas questões do Enem. Tudo com animação, tudo extremamente didático para facilitar ao máximo o teu aprendizado. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Então agora vamos ver um dos teoremas mais importantes de toda a matemática. Isso aqui usa demais na geometria plana. Tanto na geometria plana, como na geometria espacial e como na geometria analítica. Em tudo que é geometria, o teorema de Pitágoras ele vai estar presente. Então, vamos entender bem como que funciona. Essa frase aqui é uma frase bem famosa, ó, que é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A gente vai ver, destrinchar bem isso aqui para entender. Tá? Então, vamos começar o seguinte, ó, vamos pegar um triângulo aqui, ó. Primeiro, o teorema de Pitágoras ele vai ser aplicado em triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, certo? E ele é chamado de triângulo retângulo, porque se a gente pegar um retângulo e dividir a diagonal no meio, ele vai fazer dois triângulos, certo? Esses dois triângulos que ele vai fazer são triângulos retângulos, triângulos que vêm de um retângulo. Então, a gente consegue ver que ali tem um ângulo de 90 graus, que é aquele símbolo ali, ó, que tem uma bolinha no meio com um quadradinho na pontinha. Então, aquele símbolo ali significa que aquele ângulo ali é de 90 graus. Logo, a gente tem ali um triângulo retângulo. Então, tá. Então, os lados do nosso triângulo, eles têm nomes, ó. Os dois menores lados dele, ó, que é esse aqui e esse aqui, a gente chama de catetos. E o que são catetos? São os lados de um triângulo que não são o maior lado. E qual que é o maior lado de um triângulo retângulo? A gente chama de hipotenusa. E como que eu identifico onde que está a hipotenusa? A hipotenusa, que é o maior dos lados, ela vai estar sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Ó. Então, ali está o nosso ângulo de 90 graus. Ó. Quem que está do outro lado é a hipotenusa. Esse lado do triângulo é o primeiro lado que vocês têm que saber identificar. Ou seja, acha o ângulo de 90 graus, lá do outro lado é a hipotenusa. Isso é muito importante. É a primeira coisa que tem que fazer. Então tá, agora vamos dar letras, quaisquer letras aqui, ó, para o nosso triângulo. Eu vou simplesmente organizar o seguinte, ó. Eu chamei o nosso triângulo agora, aqui eu botei A, B e C. Poderiam ser quaisquer letras, poderia ser em outra ordem. O que vai importar é a lógica que tem por trás. Vamos começar a ler agora o que é o Teorema de Pitágoras, ó. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O que é um quadrado de um cateto? Vamos fazer aqui, ó. Quadrado de um cateto é simplesmente fazer um quadrado daquele cateto ali, ó. Concorda que o meu lado A é um cateto, certo? Então, esse cateto eu vou fazer um quadrado com esse lado ali, ó. Então, eu fiz ali. É um quadrado que todos os lados têm A. Porque é um quadrado, todos os lados são iguais. A mesma coisa eu vou fazer com o cateto B, ó. Eu vou fazer outro quadrado aqui. Vai ficar um quadrado um pouquinho maior, porque o lado B é um pouquinho maior. E todos os lados dele, ó, são B também. E o que vai ser o quadrado da hipotenusa? Ó? Eu vou fazer um quadradão com o lado da hipotenusa, ó. Todos os lados vão ser C, ó. Bom, e o que o teorema está nos dizendo, então? Ó? Vamos organizar aqui, ó. Se eu somar o quadrado dos meus catetos, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então eu vou separar esses quadrados agora aqui para ver como é que funciona esse teorema. Ó. Eu vou pegar o meu quadrado que tem cateto A, vou botar aqui. Vou pegar o meu quadrado que tem cateto B, vou botar aqui. E vou pegar o meu quadrado que a hipotenusa ali é C, ó. Quadrado da hipotenusa, e vou botar aqui. E qual que é a área de cada um desses quadrados aí, ó? A área do primeiro ali que está em roxo, que é o cateto A, é A vezes A. Então, a área dele vai ser A ao quadrado. A área do segundo vai ser B ao quadrado. E a área do terceiro vai ser C ao quadrado. Então, se eu somar a área do primeiro com o do segundo, vai dar a área do terceiro. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou simplesmente anotar essa formulinha aqui, ó. A fórmula do Pitágoras vai ser esses dois somados vai dar a área desse daqui em amarelo, que é o quadrado da hipotenusa. Então, a nossa fórmula do Pitágoras ó, vai ser simplesmente eu somar esses dois quadrados, é igual ao quadrado da hipotenusa. Bom, agora a gente pode ver ó, que a soma do quadrado dos catetos, que é o A ao quadrado mais B ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, essa é a fórmula de Pitágoras tão importante, que vai cair tantas vezes nos exercícios de geometria plana. E ela não atende só a quadrado, ela se atende a qualquer área que for proporcional aos lados. Ó. Então, aqui eu vou fazer um outro exemplinho. Ó. Temos aqui o exemplo básico, que é de quadrados. Mas poderia ser, por exemplo, de um hexágono. Por quê? Porque a área proporcional do roxo mais a do azul vai dar a área em amarelo. Também vai dar certinho sempre.
Também poderia ser, se eu diminuir isso aqui, ó, também vai acontecer. Então, eu vou sempre manter essa proporção. A área do roxo mais a área do azul vai dar a área do amarelo. Ou seja, somando a área formada pelos catetos vai dar igual à área formada pela hipotenusa. Qualquer área vai valer. Inclusive, eu botei até um exemplo aqui, ó, do Homer Simpson. Ou seja, se eu pintar aquele primeiro Homer daqui com 5 litros de tinta e eu precisar pintar esse Homer daqui com 10 litros de tinta, quer dizer que o de baixo eu vou precisar de quanto? Se aqui eu precisei de 5, se aqui eu precisei de 10, o de baixo eu vou precisar de 15 litros de tinta, porque a área vai ser proporcional. Então, vamos entender isso aqui, ó. Tanto que eu separei, ó. A área desse Homer aqui mais a área desse Homer aqui é igual à área desse Homer aqui. Então, o Pitágoras vai servir para qualquer área proporcional aos seus lados ali, aos catetos e à hipotenusa. Então, isso é imprescindível, entender o conceito do Pitágoras antes de qualquer coisa. Então, o Teorema de Pitágoras ele vai muito além da área dos quadrados. Claro, o quadrado, por ser quadrado, o lado vezes o lado é a área mais simples que tem para calcular, né? Se aqui é A, o quadrado vai ficar A vezes A, que vai ficar A ao quadrado, que é muito mais simples de eu calcular do que, por exemplo, a área desse Homer aqui. Então, a fórmula do Pitágoras é uma simplificação para a área mais simples possível. Só que a gente tem que entender que serve para qualquer tipo de área. Então, vamos voltar aqui, ó. Então, o Teorema de Pitágoras, na hora de aplicar nos exercícios para descobrir os lados dos quadrados, que a gente já vai ver exemplos, vai ser simplesmente essa formulinha aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Então, agora vamos só organizar nossa formulinha aqui, ó. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A formulinha está dizendo exatamente isso, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado é igual ao c ao quadrado, desde que c seja a hipotenusa. Somar duas áreas para chegar na terceira área. Agora vamos ver dois exemplos aqui, ó. Num deles eu quero saber justamente a hipotenusa e no outro eu quero saber um cateto. Então tá, primeiramente identificamos a hipotenusa, ó. Nesse caso aqui é o x e naquele caso lá é o 5. Então na hora de montar a nossa fórmula a gente tem que notar o seguinte, a hipotenusa vai ficar sempre sozinha. Então eu já vou deixar ela sozinha aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, ó, o a ao quadrado mais b ao quadrado vai ser simplesmente o 6 e o 8 ao quadrado, ó. Vou jogar eles ali. E quem que vai ficar sozinho aqui? Vai ficar o x, ó, que é o que eu quero descobrir. Vai ficar x ao quadrado. Beleza. Já nesse caso aqui, quem que vai ser o a ao quadrado mais b ao quadrado nessa linha do lado? Vai ser o 4 e o x, porque a hipotenusa tem que ficar sozinho, e a hipotenusa é o 5, ó. Então, nesse caso aqui, eu fiz bem comparativo já para ver a diferença, ó. O a ao quadrado e o b ao quadrado vai ser o 4 e o x. Então, é eles que vão ao quadrado ali, ó. E agora, igual... Quem quer hipotenusa ao quadrado é o 5 ao quadrado, então é ele que vai ficar aqui. Então nota bem a diferença de cada uma aqui, ó. Então agora vamos calcular primeiro essa daqui do 6 e do 8, ó. 6 ao quadrado vai dar 36, 8 ao quadrado vai dar 64, e o x ao quadrado eu vou simplesmente deixar x ao quadrado. 36 mais 64 vai dar 100, 100 igual a x ao quadrado. Então tá, eu quero isolar o x. Qual que é o inverso de elevar um número ao quadrado? É tirar a raiz desse número. A gente viu lá na parte de isolar o x. Então, igual a x, quanto que é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, nessa daqui a gente descobriu que a nossa hipotenusa é 10. Agora, nessa outra aqui, a gente tem que descobrir o cateto ali, ó, porque a hipotenusa a gente já sabe que é 5. Então, tá. Então, vamos fazer a continha. 4 ao quadrado vai dar 16. X ao quadrado eu vou baixar o x ao quadrado ainda. E o 5 ao quadrado vai ser 25. Bom, tem que isolar o x. Eu vou pegar o meu 16 e vou mandar lá para o outro lado. Vai ficar x ao quadrado igual a 25. Aí o 16 que está aqui vai para lá, menos 16. Ele estava somando, ele foi para lá subtraindo. Agora, 25 menos 16 vai dar 9. Eu vou fazer x ao quadrado igual a 9. Prontinho. Eu quero saber quem que é o x. Qual que é o inverso de elevar o número ao quadrado? É tirar a raiz. Então, tirando a raiz lá do 9, vai ficar a raiz quadrada de 9. Vai ficar igual a 3. Prontinho, ó. Então a gente já sabe que... Ó, vamos organizar os números nos seus respectivos lugares, ó. Aqui a hipotenusa é 10 e aqui eu descobri o cateto. Então, são maneiras diferentes de resolver. De acordo com o que a gente tem no triângulo, a gente monta a fórmula daquela maneira específica ali. Quando a gente tem a hipotenusa é de um jeito, quando a gente não tem a hipotenusa é do outro jeito. Por isso que eu quis mostrar exatamente como é que é aqui. Bom, então agora vamos ver uma questão do Enem para ver como que o Teorema de Pitágoras é aplicado nas questões do Enem.
Um brinquedo muito comum em parques de diversões é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura de meio metro do chão, quando não está em uso. Cada uma das correntes que o sustenta tem medida do comprimento em metro, indicada por X. A estrutura de balanço é feita com barras de ferro nas dimensões em metro, conforme a figura. Aí está ali a figura. Nessas condições, o valor em metro de X é igual a... Então tá, como é que a gente vai calcular essa daqui? Vamos primeiro pensar. Se eu souber o tamanho inteiro disso aqui que está em amarelo, é só eu subtrair esse 0,5, que vai ser o tamanho ali, ó. Pode ver, ó. Aqui é o tamanho total. Se eu subtrair o 0,5, eu vou chegar no meu tamanho do x. Então, beleza. Então, vamos se preocupar primeiro em descobrir o tamanho total. E onde é que eu posso ver esse tamanho total aqui, ó? Eu vou trazer ele para cá, ó. Porque aqui são valores conhecidos que eu posso pegar, ó. Essa minha parte amarela, que é o que eu quero descobrir, eu vou chamar de H. Então tá, esse meu H eu vou separar ele aqui, ó. Eu vou fazer um triângulo da seguinte maneira, ó. Essa parte aqui, ó, eu sei que é quanto? 3 metros, certo? Então eu vou trazer essa barra aqui com o meu 3 metros para cá. E a parte de baixo inteira do verde é 2 metros. Só que para eu fazer o teorema de Pitágoras, eu preciso usar a parte do triângulo retângulo ali, ó. Eu vou simplesmente pegar metade disso aqui, ó, que vai ser 1 metro, certo? Se o todo é 2, a metade é 1. E aí sim, eu posso trazer essa barrinha para cá e vai ficar 1 metro. Então tá, então agora eu posso fazer um triângulo retângulo aqui, né? Tá aqui o meu ângulo reto. Eu só fazer Pitágoras. Quem que é a hipotenusa desse meu triângulo retângulo aqui? É o 3. Então, ele que fica sozinho no meu teorema de Pitágoras sempre. Então tá. Então, o teorema de Pitágoras, né, vai ficar o seguinte, ó. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Sendo que o a que está sozinho tem que ser a hipotenusa. E quem que é a hipotenusa? É quem está do outro lado do 90 graus. Então tá. Então tá aqui, ó. O meu 3 está do outro lado do 90 graus, está ali. 3 ao quadrado é igual ao meu 1 ao quadrado mais o meu h ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Então, 3 ao quadrado é 9, 1 ao quadrado vai ficar 1, e o h ao quadrado eu vou só copiar. O meu 1 que está desse lado, eu vou passar para o outro lado subtraindo, vai ficar 9 menos 1 igual a h ao quadrado. 9 menos 1 é 8, igual a h ao quadrado. Como que eu passo o quadrado desse lado para lá? Vai passar como raiz quadrada, certo? Então, raiz quadrada de 8 é igual ao meu h. Beleza, onde que é o meu h agora aqui, ó? O meu h é todo esse tamanho aqui, ó. É toda aquela altura ali. Então, eu vou botar o meu h lá, ó. Beleza, essa parte aqui vale raiz de 8. Então, o meu raiz de 8, lembra que a gente tem que fazer agora? Tem que subtrair o 0,5, porque raiz de 8 é todo o tamanho. Como é que eu volto o 0,5? Aqui, ó, voltei 0,5, vai ficar menos 0,5. Então tá, então o meu x, que é aquilo ali, ó, vai ser o meu raiz de 8 menos 0,5. Então, beleza, isso aqui vai dar a alternativa C. Só marcar a alternativa C. E se esse material te ajudou, não esquece de dar uma olhada no código do Enem. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Curso de matemática específico para o Enem, que vai do básico ao avançado. Tudo extremamente didático, tudo animado. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito se tu pretende fazer o Enem.